Você citou vários aí exemplos. O quiasmo é um que eu sempre me chama a atenção, porque eu acho muito bonito, tanto visualmente, eu vou explicar o que eu quero dizer com visualmente, como a perceber como deve ser difícil você estruturar todo o texto para fazer essa estrutura, né? E aqui tem um exemplo, eu vou tentar colocar direto na edição, mas vamos ver, aqui na página 197, que é falando do livro de Jó. E aí é um livro que está aqui descrito como inteiro, né, nessa estrutura quiástica, e você vê, né, como você falou, como o início e o final têm ideias semelhantes, e cada um dos temas no meio também vão se conectando, primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e assim por diante. Muito interessante isso. Agora aqui vem até uma pergunta em relação a isso, Wilson. Você pega um livro como o de Jó, você pega os primeiros capítulos de Gênesis, você pega a Torre de Babel, são histórias que têm estrutura poética. Isso quer dizer que eles não são reais, não são histórias verdadeiras, são apenas símbolos, são apenas poesia? Exato, é uma boa pergunta. Existe uma discussão muito grande no campo da teologia bíblica, especialmente quando a gente lida com os textos da criação, Aham. que afirmam que, pelo fato de Gênesis 1 até 3, alguns incluiriam 4, eu incluiria o 4 também, sem dúvida, mas o 4 já é uma narrativa mais específica. O fato do 1 Sim. ao 3 ter estruturas poéticas apontam para o fato de que aquilo não é um fato, aquilo é só uma Aham. poesia, com uma mensagem muito importante e poderosa por detrás, né? Mas aqui, esse é um erro muito grande, porque existem alguns tipos e propósitos de poesias por detrás Uhum. daqueles que as escrevem. Quem trabalhou bastante isso foi um teólogo do Antigo Testamento, teólogo bíblico americano chamado Edward Young. Inclusive, a Vida Nova publicou na década de 60 uma Olha introdução só. ao Antigo Testamento dele. É uma das melhores introduções ao Antigo Testamento que eu já li. E Olha infelizmente ela só. foi descontinuada. Fica a dica aí para Vida Nova voltar a publicá-la. Ela é maravilhosa. Ela é Exato. menor do que a maioria das que nós temos hoje em dia, mas ela lida com assuntos que são importantes justamente dentro disso que você disse e que muitas hoje não lidam, da maneira como o Edward Young lida. E uma das coisas que ele descreve é a diferença entre a poesia como arte consciente e a poesia derivada da natureza. Então, a poesia, enquanto arte consciente, é aquela poesia que você escreve com o objetivo de contar alguma coisa que, na verdade, você quer passar uma lição, que você quer, enfim, ensinar uma virtude, incentivar as pessoas a serem virtuosas nesta ou naquela área. Você quer mostrar o defeito de alguém, então você imagina, você inventa uma história, você cria uma parábola e você decide contá-la de forma poética. Então, todos que lerem o que você escreveu saberão que aquilo lá não é uma história real, mas aquilo é uma poesia com muito valor, não é de se jogar fora, porque ela possui uma mensagem importante. Isso é a poesia derivada da arte consciente. E alguns dizem, bom, a gente tem poesia em Gênesis, então deve ser isso. Sei lá, o autor, que eles também não acreditam que foi Moisés, porque se é uma poesia, qualquer um pode colocar o nome de quem quer, então, o autor ali de Gênesis teve esse desejo e ele escreveu essa poesia, e a mensagem é muito importante. Deus é o Criador, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, mas não foi bem daquele jeito, né? Etc, etc. O problema, e o Edward Young ele coloca a poesia derivada da natureza para distinguir da poesia como arte consciente. Essa poesia derivada da natureza é aquela na qual você conta uma história, um fato real, algo que ou você viu ou você ouviu, mas sabe que aconteceu, e você decide contar aquilo de modo poético. Então, sei lá, imagina Luiz de Camões escrevendo sobre as navegações, a era dos descobrimentos, mas só que ele decide contar toda essa história por meio de versos, de estrofes, né, de rimas, como ele fez nos Lusíadas. Embora ali nos Lusíadas existem características mitológicas, deuses, etc., envolvidos com a história da navegação em si. É como a Ilíada de Homero, não é? A Odisseia, que mistura alguns fatos reais com uma história de Troia e dos gregos, e como a Vigília, a Eneida de Virgílio, perdão,
também tem algumas histórias assim, mas todas essas estruturas poéticas, tanto de Virgílio, quanto de Homero, quanto de Camões, quanto de outros, têm o objetivo de contar alguma coisa para a memorização e elas misturam aquilo que a gente chama de ficção histórica hoje em dia, né? Fatos Aham. reais com fatos não reais. Mas para nós é fácil identificar aquilo que é real, aquilo que não é real, porque nós estamos acostumados com essa literatura. Nós sabemos que uma coisa é real, que outra não é real, porque nós temos a história diante de nós. E existem Sim. características literárias também que nos informam na nossa leitura de que aquilo é uma ficção histórica, ou aquilo é só uma ficção, ou aquilo é só uma história. Quando nós estudamos Aham. as estruturas literárias daquela época do Antigo Testamento, a gente também é capaz de identificar quando um relato é histórico, quando é uma narrativa, quando algo é quase que sei lá, uma investigação jornalística, ou quando algo é uma alegoria. A gente tem alegorias no Antigo Testamento. É Sim. fácil perceber quando você entende essas estruturas literárias e quando você não vai impor a sua leitura moderna naquela leitura antiga. Quando você quer Uhum. ler o que Moisés escreveu ou dos textos do Antigo Testamento com as lentes de hoje, com as regras de hoje literárias. Não dá para fazer isso, é errado fazer isso, na verdade. Então, quando hoje alguém escreve uma história, uma natureza, com um recurso poético, a gente não vai jogar fora aquilo lá. A gente entende que o que ele está fazendo por um lado, colocando beleza naquilo, que a gente não quer memorizar os Lusíadas, nem a Odisseia, mas é bonito ler a maneira como esses autores escreveram, ou outras poesias, Manuel Bandeira e outros. É muito legal, é muito gostoso ler tudo aquilo, mas a gente não quer Aham. memorizar aquilo. Eu, Sim. particularmente, não acredito que os autores veterotestamentários, quando escreveram o que escreveram de forma poética, escreveram para comunicar beleza somente. Embora Sim. havia beleza naquilo, mas o propósito era ajudar na memorização e na transmissão oral daquilo. Ah, mas por que oral já estava escrito? Porque 98% das pessoas não tinham acesso ao que estava escrito. Elas Aham. sabiam do que estava escrito quando iam ao templo, quando iam à sinagoga, num período mais posterior, ou quando estavam com alguém que conhecia o texto ou tinha o texto, que era raríssimo. Então, Sim. essas estruturas facilitavam na retenção, na memorização e na transmissão de pessoa para pessoa daquilo que estava escrito. E quando nós conhecemos essas estruturas, e o Edward Young faz isso muito bem, nós conseguimos identificar que aquilo que está em Gênesis, por exemplo, né, em outros lugares do Antigo Testamento, a Torre de Babel também em Gênesis, quando eu falo Gênesis, é Gênesis 1, né, é lá da criação. Não é uma poesia derivada da arte consciente, mas é uma poesia, sim, derivada da natureza, como fruto da observação da natureza de um fato. Da natureza, não a natureza, a planta, tal, não é o rio, a cachoeira, mas a natureza de um fato, de uma história. E a maneira como a coisa é construída, isso fica mais claro quando a gente lê Gênesis 1 a 4, os 4 primeiros capítulos, e aquilo que vem depois, mas especialmente esse primeiro trecho, essa primeira estrutura, a gente percebe que há uma mente contando uma história com um propósito final. Então, e usa a estrutura poética para facilitar a memorização, além de outras questões, né? Então, existem diferenças entre poesias, e é importante se conhecer essas diferentes poesias, tipos de poesias, para que a gente não ache equivocada e ignorantemente, e venha passar vergonha diante de pessoa que sabe, de que não, aquilo lá era uma poesia, então não aconteceu. Enfim, quando eu escuto, ou às vezes leio alguém, eu fico com vergonha, porque se essa pessoa falou, ela deveria ter estudado um pouquinho mais antes de falar, né, para não passar essa vergonha. Aham. Ou o cara ter estudado as estruturas literárias e a língua hebraica e a cultura hebraica antiga um pouquinho mais cuidadosamente para não passar esse papelão. Mas tem um monte de Sim. gente que faz isso.